Bom dia, pessoal. Só deixa um ok no chat se o áudio estiver ok aí para todo mundo, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Ok. Perfeito, acho que todo mundo deu ok aqui. Vamos dar início ao nosso webinar aqui de hoje. Eu sou o Diogo Nakazal, eu sou gerente de produtos aqui da Zyxel Brasil. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte de home office, né? Então, assim, quais são os principais benefícios e como fazer um home office seguro, né? Falar um pouquinho do nosso portfólio também e dar alguns exemplos aqui. Então, vamos lá. Só falando um pouquinho da Zyxel Global aí, para quem não conhece ainda, né? Então, ela foi fundada em 1989. Agora, esse ano, a gente vai para 31 anos de atuação global no mercado de redes, né? Fabricando equipamentos de network. Hoje já estamos presentes em mais de 150 países aí. São mais de 700 mil empresas que já trabalham com equipamentos da Zyxel, né? E temos mais de 1.500 colaboradores, seriam funcionários nas filiais globais, né? Mais de 100 milhões de dispositivos. No ano passado, nós tivemos uma receita aí de 372 milhões de dólares, né? A Zyxel é uma empresa de Taiwan e aqui na América do Sul a gente tem filial na Colômbia, na Argentina e aqui do Brasil. Eu vou mostrar a estrutura que nós temos hoje. A gente está indo para o 6º ano de atuação aqui no Brasil, então ainda é um pouco recente, né? Mas já temos mais de 25 colaboradores. Hoje o nosso escritório fica em São Paulo, no Itaim Bibi, que é onde eu trabalho. Fica a equipe de pré, pós-venda, a equipe de suporte, né, financeiro, fiscal, toda essa equipe hoje fica lá, né? A gente tem um estoque que fica no Espírito Santo, então é um armazém que a gente atende a nível Brasil. Então, hoje, a comercialização dos produtos é feita via distribuidor. Então, cada distribuidor tem seu estoque e o nosso estoque, o estoque da Zyxel, do Espírito Santo, abastece esses distribuidores, né? O RMA, a gente tem um RMA avançado, seria o que? Para defeito de fábrica ou algum problema no equipamento, o RMA é feito direto pela Zyxel. Então, você tem um portal, você consegue abrir esse chamado e a gente, diretamente da Zyxel, faz essa troca do equipamento, né? Toda a equipe de suporte, ela fica também alocada no nosso escritório em São Paulo. Então, todo o suporte é em português, via telefone ou via portal, né? Isso ajuda e auxilia bastante, né? Vamos então, falar aí o que a gente precisa para ter um home office seguro, né? Bom, com essa pandemia aí do Covid-19, né, a maioria das empresas que conseguem estão adotando aí o home office, né? Então, na maioria dos países aí, e aqui no Brasil, essa tem sido a solução. Inclusive,
esse webinar de agora eu estou apresentando aqui de casa, né? Então, assim, o que a empresa precisa para que os funcionários consigam acessar, fazer um home office de forma segura, né? Então, eu vou mostrar alguns pontos aqui para ver se as empresas aí, se vocês estão preparados, estão fazendo da forma correta o home office aí com os funcionários, né, da forma segura, né? Aqui só um checklist dos principais pontos aí, né? Para quando você for acessar aí o notebook, né, você ter um sistema operacional e softwares de antivírus atualizados, isso é bem essencial aí para minimizar minimizar aí os riscos, né? Manter firmware atualizado dos dispositivos de rede, isso tanto em casa aí como no escritório, na empresa também, né? Isso falando de roteador, de equipamentos mesmo, de redes, né? Os periféricos. Outra coisa também é aquele login automático que você acaba deixando aí para acessar e-mail, essas coisas, uma coisa que deve tomar um pouco de cuidado, né? É legal ativar também bloqueio automático para notebook, essas coisas, para não ficar sempre aberto aí. E não colocar senhas fáceis, né? 1, 2, 3, 4, coisa que é fácil de ser hackeado ou invadido, né? Autenticação em 2 etapas, essa parte aí eu vou falar um pouco depois, mas seriam aí 2 tipos de autenticação para ficar mais seguro a conexão, né? E o principal, que é o que a gente mais vai falar aqui, seria a utilização de VPN, né? Então, assim, quando você está na sua casa, provavelmente você vai ter uma banda larga ali, uma internet convencional, ou você vai estar em um lugar público, né? Então, você conectando uma VPN, você vai ter a possibilidade de trabalhar aí de forma segura. E é isso que eu vou falar um pouco mais aqui. Então, aqui, falando um pouco do porquê utilizar a VPN, né? Só dando uma introdução, não sei se todos conhecem aí, mas a VPN, ela cria uma rede virtual privada, né? Então, assim, quando você conecta uma internet convencional aí, que você tem uma banda larga na sua casa, quando você faz as conexões, essa é uma conexão aberta, uma conexão pública, né? E esse tráfego de internet que você informa seus dados, que você faz download de arquivos, isso é uma coisa muito fácil de ser interceptado, né? Quando você faz um túnel de VPN, o que acontece? Você cria uma conexão segura. Você cria uma conexão, um túnel de conexão entre a sua casa, o seu notebook ou até seu celular com a empresa, com o lugar onde você está fechando essa conexão de VPN, e esse túnel fica criptografado. Então, todas as informações, todos os dados que são trocados por esse túnel de VPN, esse acesso remoto via VPN, ele fica sendo criptografado. Então, ele é muito mais difícil aí de alguém conseguir identificar ou hackear ou verificar que tipo de informação está sendo trocada, né? E o principal é porque ele cria como se fosse uma rede local. Então você consegue trabalhar como se você tivesse no seu próprio escritório. Então, por exemplo, você consegue acessar o servidor do seu escritório, o ERP, os sistemas que normalmente você só vai ter autorização de utilizar dentro do seu escritório,
isso você consegue fazer da sua casa, de uma rede pública, de algum outro lugar que você estiver, como se estivesse trabalhando realmente dentro do seu escritório, como se você estivesse na empresa realmente, né? Aqui eu vou falar um pouquinho dos nossos equipamentos do UTM Firewall que a gente tem para fazer essa conexão VPN. Ou seja, você precisa de um equipamento desse dentro da empresa e depois os usuários, os funcionários conseguem se conectar nesse equipamento para fazer essa conexão VPN, né? Esses dois modelos aqui, eles são os modelos mais básicos de entrada. Você tem o que? O SG40, que ele suporta até 30 usuários, e o SG60, que ele suporta até 50 usuários. Isso daqui seriam usuários que se autenticam no Fire, no equipamento dentro da rede, né? Numa rede local, né? O que está grifado aqui em verde, ele seria as conexões de VPN SSL. Mais para frente aqui eu vou falar os tipos de conexões VPN que a gente consegue criar, tá? Esse primeiro firewall, o SG40, ele consegue 15 conexões VPN SSL. O que significa isso? Seriam 15 usuários trabalhando home office simultaneamente, conectados, fechando a VPN com esse equipamento. Aqui está 5/15 porque ele vem licenciado para 5 usuários. Então, assim, 5 usuários simultaneamente fechando a VPN, ele já está licenciado para isso. Se você quiser utilizar até 15, aí você precisa comprar licenças adicionais para ele suportar essa quantidade de conexão, né? E o SG60, ele seria até 20 conexões. Essa outra VPN aqui, que no SG40 ele mostra 20, seria a VPN IPsec. Essa VPN ela é mais utilizada para fechar VPN entre filiais, entre equipamento Firewall com outro equipamento Firewall. Não seria o seu usuário, assim, notebook, fechando VPN com a empresa. Seria entre empresas. Por exemplo, entre filiais para você fazer essa conexão, né? Depois eu vou mostrar alguns desenhos que vão exemplificar melhor. Esses equipamentos de entrada, eles suportam 2 conexões WAN, ou seja, 2 links de internet, né? Você pode fazer uma redundância de link na sua empresa, se um cair, o outro assumir, ou trabalhar os dois simultaneamente. Ele consegue também gerenciar access point. Então, se você tem access point da Zyxel aí na parte de Wi-Fi, o próprio Firewall consegue fazer o gerenciamento da rede Wi-Fi. E aqui o principal ponto, que seria a grande vantagem de um Firewall UTM, seria as licenças de segurança, de proteção que ele possui. Seria o quê? Antivírus, anti-spam, detecção de intrusos, né? Controle de aplicativo e filtro de conteúdo. Então, o que seria essas funcionalidades aí? Cada um desses é uma camada de proteção a mais que garante a segurança e proteção dos dados dentro da sua empresa, né? Então, esse é um equipamento que ele vai logo depois do seu link de internet e ele tem todas essas camadas de proteção, né? Você consegue configurar aí por usuário ou por grupo de usuário que sites ele vai acessar, que tipo de aplicativo e esse antivírus, anti-spam e detecção de intrusão, isso ele fica fazendo em tempo real todo tipo de conexão que é feita na sua empresa aí.
Todos esses equipamentos, eles têm 5 anos de garantia, direto com a Zyxel, e eles entram naquele RMA avançado que eu falei. Como que funciona? De repente, se você tiver um problema com esse equipamento, você consegue abrir o chamado, a gente envia primeiro o equipamento e depois você devolve o que está com defeito. Deixa eu só ver uma pergunta aqui. Sobre os túneis L2TP e IPsec, o mesmo se encaixa na licença de 40 túneis declarada em IPsec. Sim, esses 40 túneis, você está falando do SG60, né? Ele tem 40 túneis IPsec para conectar server to server, ou seja, entre caixas de firewall, tá? Não seria cliente-servidor. Ele seria IPsec server to server. Eles fazem controle de banda sim. O IPsec precisa de licença Secure Extended. Eu vou falar um pouquinho mais para frente aí desse tipo de licenciamento e da parte dos sistemas para conexão aí. Então, aqui entrando em algumas perguntas aí que foram feitas já, como você escolhe, então, qual tipo de VPN você vai utilizar, né? Vou fazer só uma introdução aqui. A VPN L2TP, que seria a IPsec, ela é a mais comum aí de ser utilizada, porque você consegue conectar com um cliente de VPN padrão que você tem aí no seu celular ou no seu próprio Windows, na sua máquina. Você consegue criar uma descagem de conexão VPN aí, L2TP, né? Então, assim, você consegue fazer essa conexão sem ter um software adicional para isso daí, né? A VPN SSL, ela é um pouco mais flexível aí, porque ele utiliza as portas padrão SSL e HTTPS. Então, assim, minimiza aí o risco de estar bloqueado algum tipo de conexão para você fechar a VPN, né? E aí entra essa parte do Secure Extender. Essa telinha azul aí do lado, no canto superior direito, seria o cliente que a Zyxel disponibiliza, é um cliente free que a Zyxel disponibiliza para fazer essa conexão SSL. No lugar ali onde aparece server, você coloca o IP do seu firewall, que está na sua empresa, e aí você cria um usuário e senha dentro do firewall, que aí o usuário vai acessar da casa dele, de qualquer outro lugar que ele esteja, ele consegue acessar essa VPN, né? Então, assim, essa VPN SSL seria a parte, falando agora de licenciamento, né? Aqui o que está grifado em verde, tá vendo? SSL VPN. Então ele vem com 5 licenças, ele pode chegar até 15 ou SG60 até 20, desde que você compre licenças adicionais. Então a gente está falando dessa licença SSL VPN. Falando da licença IPsec, ela tem uma segurança um pouco maior, então por isso ela é mais utilizado para você interligar VPNs aí, né? E para você utilizar entre servidores, no caso, entre firewall para firewall. Se você quiser fazer uma VPN IPsec client, ou seja, do seu notebook
pro Firewall, aí sim ela é uma licença que você precisa comprar à parte, adicional, e ela é cobrada. Que seria o aplicativo, esses IOL, IPsec e VPN Client. Então, para esse tipo de conexão, você precisaria de uma licença adicional. Aí, eu acho que tinha sido a pergunta que tinha ali em cima, né? Quantas VPNs IPsec eu consigo no SG60? Seriam 40. Sim. E o Black fala que alguns L2TP IPsec, alguns roteadores residenciais bloqueiam, exatamente. Por isso mesmo que a gente fala ali que o SSL VPN ele é mais flexível, justamente porque ele usa a porta SSL HTTPS padrão. Então, os provedores normalmente não bloqueiam essas portas que são de acesso à internet aí. Então, esse é o mais aconselhado para utilizar para home office, no caso, né? As licenças IPsec seriam por pacotes, sim. Seriam pacotes de 5 licenças, 10, aí você adquirir as licenças conforme necessidade. Aí. Aqui, para o modelo de série Advanced, então você entraria o modelo USG 110, o USG 210 e o USG 310. São equipamentos aí para 90 usuários, 170 usuários e 350. É um porte um pouco maior aí de empresas, né? As licenças SSL e VPN, elas aumentam as quantidades também. Então, o SG110 ele suporta 25 conexões e ele consegue chegar até 150. O 210 ele tem 35 e vai até 150 e o 310 ele tem 50 por padrão. Isso são conexões simultâneas, tá? Se de repente você tem 50 usuários, mas que logam no período da manhã 50 e no período da tarde 50, você não ultrapassa 50 conexões simultâneas. Então você só precisa de 50 licenças SSL VPN aí, né? Esses equipamentos, o diferencial aí desse porte maior é que ele consegue fazer HA, que seria alta disponibilidade, né? Então você consegue interligar dois equipamentos desse de forma simultânea, aí, fazendo uma redundância, né, dessa conexão, e ele vai conseguir uma caixa ela fica disper espelhando todas as conexões, né? Inclusive o licenciamento também. Todas essas caixas ela vem com 1 ano de licença dessas funcionalidades que estão em vermelho, né? Quando você coloca 2 caixas dessa fazendo redundância, a caixa de baixo ela assume todas as licenças que tem na primeira, né? E como cada caixa vem com 1 ano de licença, você pode pegar a licença da caixa que está disper e jogar na primeira. Ela vai ficar com 2 anos e a segunda vai espelhar esses 2 anos de licenciamento. Inclusive, se você comprar mais licença VPN, por exemplo, você comprou mais 50 licenças VPN, você jogou na primeira caixa, a segunda que vai estar espelhando também vai ter mais 50 licenças, né? E ela faz alta disponibilidade ativa-ativa aí. Se uma parar, a outra já assume automaticamente, né? Aqui, falando um pouco mais detalhado, mostrando uma topologia de como seria uma empresa aí que teria uma matriz. Então, você pode colocar ali um SG, um firewall de maior porte na matriz. E nas filiais, você pode colocar um firewall de menor porte, por exemplo, ali. Aqui mostra na esquerda, fazendo como se fosse uma filial com SG110. E aí eles fecham um túnel de VPN IPsec. E para VPN, você também pode fazer HA da VPN. Seria o quê? Alta disponibilidade, seria uma redundância. Se por algum motivo essa VPN
cair, ela vai ter uma redundância de VPN, ou seja, outra VPN já assume de forma automática. E isso fica transparente aí para os usuários. Interligando essas filiais entre VPN, você consegue o quê? Com que o usuário trabalhe como se estivesse na mesma rede local aí, tanto de filiais como para matriz aí no caso, né? Acessando os arquivos, os servidores de arquivo, ERP, CRM, todos os softwares que você acessa de dentro da sua empresa, né? E você pode fechar VPN IPsec para parceiros também, às vezes não é só filial, às vezes você fecha com um parceiro que você faz algum tipo de trabalho de conexão aí, e esses equipamentos eles conseguem fechar a VPN IPsec e ela é padrão, né? Então ele fecha com outros players de mercado e outros fabricantes de equipamentos que fecham VPN IPsec também, né? E quando você está aí na sua casa, normalmente o que a gente aconselha seria a VPN SSL realmente. Você consegue fechar conexões aí via notebook, via celular. A gente tem aplicativo também para Android e iPhone, iOS. Para iPhone ou Mac, tem uma peculiaridade aí, ele precisa de uma licença à parte, a mais, para conectar de iPhone ou de Mac OS, o que para Windows ou Android não teria custo, no caso. Aqui a última série, aqui, a série Extreme de Firewall, que seriam os de grande porte, seria o modelo SG-1100 e o SG-1900. Seria para 600 usuários e para 1.000 usuários. Aí já entra 250 conexões VPN e SSL, né? E o 1900 ele chega até 750. Deixa eu ver uma dúvida aqui do cenário. Entre matriz e filiais. Na matriz eu tenho SG 210 e na filial 60. Porém, todas as conexões VPN são direto na matriz. Consigo migrar essas licenças para o 60? Não. Aí você não consegue. Aí você fala, pegar a licença que você tem no 60, por exemplo, está sobrando 5, e mudar para o 210 que está na matriz, né? Não, aí você não consegue fazer isso, porque essas 5 licenças de SSL VPN, ela vem por padrão naquela caixa, aí você não consegue migrar para outra, aquela licença. No caso, você precisaria comprar licenças adicionais para o seu 210 aí. Não daria para fazer esse tipo de migração. Então, assim, esse seria o nosso firewall de maior porte que a gente comercializa aqui no Brasil. Os distribuidores têm todos esses modelos de equipamento aí, a gente tem no estoque aqui no Brasil para ser comercializado aí. Agora, falando daquela autenticação em 2 etapas, que dá uma segurança um pouco maior, né? Só uma outra pergunta ali. As 35 licenças, ele conta como conexões simultâneas criadas. Isso. Você está falando do SG-210, né? Ele tem 35 licenças para conectar simultaneamente a VPN SSL. Exatamente, seria simultâneo. Marlon, no final, a Bruna que está auxiliando a gente aqui, ela envia isso daí sempre por e-mail, todos os slides aí, os nossos contatos, tá? Então, ali você está falando da pergunta dos 35 licenças, né? Você consegue ter 50 usuários, só que aí você só vai conectar 35 simultaneamente. Se você tiver um revezamento de turno, aí não teria problema nenhum. Perfeito.
Tá. E aqui essa autenticação de duas etapas, qual seria o padrão de você conectar na VPN? Você colocou o servidor, usuário e senha, e você se conectou na VPN e já está trabalhando como se estivesse dentro da empresa. Aqui, para você ter uma segurança maior, de repente, se você deixou lá o usuário e senha salvo e para alguém não conseguir conectar muito fácil, você pode fazer em duas etapas. Você faz a conexão e exige que envie um SMS ou e-mail para você ter um código de verificação, entendeu? Aí dessa forma você tem uma conexão bem mais segura, né? Então você cadastra seu celular, ele tem que enviar um SMS, você envia um código, aí que ele vai liberar a conexão VPN, né? Essa seria a forma mais segura aí para você garantir que realmente é o usuário que está conectando, né? Que deixou de repente a senha salva lá e qualquer pessoa conectou e está acessando todos os documentos da sua empresa, né? Aqui, só falando de... a gente já falou um pouco, né? Mas seria realmente não você não só estando na sua casa, como você pode estar aí no aeroporto, utilizando uma internet pública, onde não seria uma rede segura, não seria confiável, né? Quando você fecha a conexão VPN, as suas conexões elas começam a passar todas através do seu equipamento Firewall da empresa. Ou seja, todas elas começam a ser conexões confiáveis. Então, assim, no seu Firewall, ele tem todas aquelas funcionalidades que a gente falou no pacote, né? Então ele tem lá a parte de anti-spam, de bloqueio de conteúdo, de aplicativo, né? Antivírus, anti-spam. Então, assim, quando você fecha a conexão de VPN, independente do lugar que você esteja fazendo essa conexão, toda essa conexão passa a ser segura, porque ela está passando por dentro do seu firewall, né? Então, todas essas conexões, ela passa por todas as funcionalidades que o firewall tem aí de segurança, né? Aqui, só para finalizar, mostrando um pouquinho do relatório que o firewall mostra para o usuário aí, que você pode mostrar para os seus clientes, na verdade, quando você coloca o equipamento Firewall, né? E esse Firewall antes, ficava só na caixa os logs, né? Agora a gente tem esse Secure Reporter, que ele é um relatório na nuvem. Então ele mostra de forma gráfica tudo que o usuário está acessando, tudo que está sendo bloqueado, se você teve tentativa de invasão, tudo isso você consegue visualizar no relatório do File e enviar esse relatório via PDF por e-mail, por exemplo. Você quer que envia para o diretor ou para o gerente de TI, para quem faz o controle da rede, você consegue enviar um relatório em PDF. Ali você consegue colocar o logo do cliente, inclusive, ou o seu logo, né? Aqui você pergunta se já vem dentro das normas da LGPD. Na verdade, o Faro ele é um equipamento que ele vai auxiliar na LGPD, ou seja, ele vai fazer a proteção dos dados, né, para você, mas aí a LGPD ele inclui algumas outras coisas a mais que você vai precisar ter auxílio de outros sistemas, né? A gente fez já alguns webinars sobre LGPD aí, depois eu posso te passar, Alisson. Tem gravado isso daí. Mas nesse relatório é bem legal que você consegue ver se o seu link de internet para que tipos de site você está usando, que tipo de bloqueio os usuários estão tentando acessar, ou se está tendo tentativa de invasão. Ele é bem completo aí. Depois, quem tiver interesse, a gente pode passar o link. Tem uma versão demo que te mostra aí tudo que pode mostrar, o relatório contempla, no caso. Aí, só para finalizar aqui, né?
todos os nossos firewalls, eles passam pela ICSA Labs, né? A ICSA Labs, ela é uma certificadora de equipamentos de segurança. Então, hoje, todos os principais players de firewall TM, eles são certificados pela ICSA Labs. O que eles fazem? Eu venho aqui e falo para você que eu tenho antivírus, tenho anti-spam, tenho filtro de conteúdo, tenho tudo isso, mas quem garante que isso daí funciona? É a ICSA Labs que faz a certificação e garantia dessas funcionalidades. Então, todos os nossos equipamentos, a gente ganha uma premiação aí que a gente está há 20 anos sendo certificado em todo o nosso portfólio de Firewall TM. E lá no site deles fica disponível para todo mundo visualizar lá quais são os fabricantes que utilizam, tem a certificação deles, né? E hoje os principais players aí têm essa certificação. Se não tiver essa certificação aí, você não tem garantia nenhuma de que todas aquelas funcionalidades do equipamento realmente funcionam, né? Então é só uma comprovação aí do que os nossos equipamentos suportam aí e garantem, né? Vou finalizando aqui para a gente não estender também muito mais. Vou deixar aberto para perguntas e no final aqui esses slides vão ser compartilhados, enviados por e-mail para vocês. Aqui fica também os meus contatos. Esse meu celular aqui, quem quiser mandar mensagem de WhatsApp também, com dúvidas, eu posso mandar documentação, os links aí, mostrar também o nosso portfólio completo aí de access points, suites, NAS, todos os produtos que a gente comercializa aqui no Brasil, né? E por e-mail também posso auxiliar aí na dimensionamento aí de projetos, o que vocês precisarem também. Acho que a Bruna deixou aí para o pessoal o e-mail do comercial também. E a gente anuncia aí os próximos webinars que a gente for fazer aí. Obrigado pela atenção de todos aí, pelo tempo disponível. Tenha um bom dia aí para todos.